A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais um estudo da série Mantendo a Chama Acesa. E hoje nós vamos falar sobre uma chama muito importante, que é a chama do cuidado. Devemos manter a chama do cuidado acesa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Para alguns, é fácil cuidar e difícil ser cuidado. Para outros, o inverso. Algumas pessoas não gostam nem de um nem de outro. Alguns poucos encontram equilíbrio na vida de cuidarem e se deixarem ser cuidados na medida certa. Mas a grande verdade é que o cuidado é importante. Nós precisamos de cuidados, mesmo que não aceitemos isso. O cuidado exige coração aberto, ou seja, disposição para a afetividade. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, percebeu que eles tinham construído uma barreira afetiva nos relacionamentos. O coração deles estava fechado. Por isso ele escreveu: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 13. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Então nós podemos notar aqui que os coríntios, eles não estavam abertos a relacionamento. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa sofreu alguma situação no passado que causou algum trauma. Por exemplo, decepção, abusos, desprezo, exploração de várias formas diferentes. Então, por isso é que algumas vezes o coração fechado se torna autossuficiente e orgulhoso para reconhecer a necessidade de ajuda. Não significa que a pessoa não precise de ajuda. Significa que ela não está aberta. Ela não reconhece que ela tem essa necessidade. Por isso, o cuidado exige humildade para reconhecer a insuficiência em si mesmo. Paulo exortou: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos capítulo 12, versículo 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Efésios 5, 21 e Filipenses 2, 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Para nos deixar ser cuidado, então, precisamos reconhecer o dom do Espírito Santo na vida do outro. Isso demanda um certo grau de humildade, né? Então, precisamos, primeiramente, reconhecer a nossa necessidade de ajuda, entender que realmente nós precisamos da ajuda, do apoio, do suporte do nosso próximo. E precisamos, então, reconhecer que aquele que está nos ajudando, que está nos dando suporte, o cuidado, é alguém
que realmente tem o dom do Espírito Santo na sua vida. O autor de Hebreus alertou: consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Então, o escritor de Hebreus, ele diz que nós precisamos nos considerar um ao outro. Considerar que o meu irmão foi enviado por Deus para ser bênção na minha vida. Considerar que ele foi capacitado por Deus para ser uma fonte de apoio, de suporte, de cuidado, de ajuda para mim. Reconhecer que eu preciso desse suporte e Deus, na sua grande misericórdia, enviou aquele que vai ser o instrumento dele na minha vida para me ajudar nesse momento de luta pelo qual estou passando. Então, é muito importante esse verbo considerar quando se trata de cuidado, de dar e receber cuidado. Agora, aos Romanos, Paulo disse estar certo a respeito de que estavam possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestarem uns aos outros. Romanos 15, 14. E aqui Paulo nos mostra algumas qualidades que são indispensáveis para alguém que vai exercer cuidado sobre outra pessoa. Primeiro, ele deve estar possuído de bondade. Não basta ser apenas bom. Paulo diz que você tem que estar possuído de bondade, quer dizer, conduzido, condicionado pela bondade. Então, pessoas que são assim são excelentes instrumentos na mão de Deus para exercer cuidados sobre os outros. Cheio de todo conhecimento. Sim, porque às vezes, para você dar um suporte emocional ou um suporte espiritual, é preciso ter conhecimento. A gente não pode agir de qualquer forma quando se trata de áreas tão difíceis, tão intrincadas da estrutura humana. Então, aquele que vai ser fonte de cuidado, que vai ser o suporte na vida de outro, deve sim se encher do conhecimento da palavra e, na medida do possível, se encher do conhecimento também de questões referentes à alma, à espiritualidade humana, as questões que envolvem realmente os problemas nos quais as pessoas estão envolvidas. Então, essa é uma aptidão a ser adquirida, né? Cheios de todo conhecimento e também aptos para admoestar, né? A pessoa tem que ser apta, porque há pessoas que querem ajudar, mas elas não sabem trabalhar com as palavras, né? E na hora de dar um aconselhamento, fazer uma demonstração, acaba ofendendo a pessoa, né? E eu já vi algumas pessoas argumentarem, não, mas ela precisa ouvir. Sim, ela precisa ouvir, mas há muitas maneiras diferentes de nós falarmos a mesma coisa. E algumas vezes, não é o que falamos, mas como nós falamos é que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, precisamos ser aptos para admoestar uns aos outros. A igreja de Tessalônica orientou: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Então, dois aspectos importantes do cuidado é a consolação. O ajudador, aquele que cuida, ele tem que ser um instrumento de consolo e edificação na vida daquele que recebe o cuidado. E o apóstolo Pedro exortou: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso nos faz pensar que todos os dons que recebemos do Senhor não são para o nosso usufruto, mas para servirmos aos outros. Então, use os dons que Deus te deu para ser um instrumento de bênção na vida dos seus irmãos. Isto é manter a lenha, o fogo, a chama do cuidado acesa. Eu gostaria de desafiar você, no encerramento dessa mensagem, a pensar em alguém próximo que precisa da sua ajuda prática e do seu cuidado pessoal. E você poderia até agendar uma conversa com essa pessoa e ajudá-la naquilo que você puder. Faça isso. Exerça o cuidado. Mantenha essa chama acesa no seio da igreja. Não vamos deixar, irmãos,
sem o cuidado que nós podemos oferecer debaixo da graça e da manifestação dos dons que Deus nos deu. Vamos orar? Pai, tantas pessoas neste mundo precisam de cuidado. Algumas não querem receber. Algumas até resistem a serem cuidadas. Mas, por outro lado, há muitos que querem e precisam receber o cuidado. Que o Senhor nos faça instrumento nas tuas mãos. Eu quero abençoar aqueles que neste momento estão recebendo esta mensagem e pensando como eu preciso que o Senhor envie alguém para cuidar de mim. Mas também que o Senhor possa tocar no coração daqueles que estão aí acomodados na sua vidinha cômoda e não estão preocupados com essas pessoas que precisam tanto do teu cuidado. Que o Senhor possa despertar no nosso coração esse desejo de sermos cuidadores de pessoas, que sejamos discipuladores, que sejamos instrumentos nas tuas mãos para ser bênção na vida dos nossos irmãos. Fazendo isso de maneira despretensiosa, de maneira, ó Deus, amorosa, cheios da tua bondade, conduzidos por ela, e que sejamos poderosos instrumentos nas suas mãos para cuidarmos uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, minha querida, vamos manter a chama do cuidado acesa, ok? Que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Um grande abraço. Estaremos de volta em breve com mais uma mensagem da série Mantendo a Chama Acesa.